Boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu consegui falar com todos, acho que sim. Vamos dar continuidade. Mais uma noite reunidos, louvando ao nosso Senhor, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu não sei, Gabi, Lucas, chegou a postar o link no grupo? Não, né? Mas está no YouTube. Sim, Estão lá na página, mas eu não no da igreja. Tá. É que essa semana, então, quem não estava na sequência não pôde recapitular as outras pregações. Mas vamos dar continuidade na nossa série em 1 Samuel capítulo 17. Estamos falando sobre a vida de Davi e tratamos algumas coisas já até o momento. Como estamos com a igreja lotada, ó, bastante gente, isso é bom. Deixa eu puxar aqui as minhas anotações, vários papéis, ó. Isso. Eu não vou recapitular tudo, porque nós estamos com um tempo um pouco apertado. Nós ainda temos o memorial da ceia para estarmos participando com o corpo da igreja, mas eu quero trabalhar só um pouquinho do que já vimos até o momento. Falamos sobre o perfil daquele que tem o coração segundo a vontade de Deus. Vimos o mau exemplo de Saul, aprendemos um pouquinho com Saul. Vimos que precisava ser substituído o profeta Samuel. Falamos um pouquinho do contexto ali do profeta Samuel. O porquê que necessitava de um rei, porque a nação pediu. Qual era o perfil que estava na lei, já previsto na lei. Vimos um pouco desse contexto. Mas na última pregação nós falamos sobre Davi como um homem com os olhos fitos no Senhor. Nós perguntamos onde você tem fixado os seus olhos. E nós traçamos, na verdade, 3 negativas do perfil de Davi na última pregação. Como assim? Davi, ele não é. Nós falamos 3 coisas que Davi não é. Davi, ele não é preguiçoso. Davi, ele não era irresponsável, e Davi não lutava com uma armadura de uma outra pessoa. Basicamente foram esses 3 pontos que nós trabalhamos na última pregação. Mas adiantando e dando continuidade nessa série, essa noite eu quero iniciar com uma pergunta. Qual a identidade ou que identidade apresentamos diante de uma rejeição iminente? Como assim? Quando você está diante de uma situação que você vê que está perdendo o controle, como você se apresenta? Muitas vezes nós temos uma oportunidade, vamos dar um exemplo, de emprego. E você vai lá como candidato e se apresenta para a recrutadora e você vê que não se saiu muito bem. Daí você começa a querer mostrar mais coisa do que você realmente é, para ver se você conquista aquela vaga. Essa é a pergunta. Quando você está vendo que vai ser rejeitado, vai perder aquela vaga em tal determinada situação, que identidade você apresenta diante de uma rejeição iminente? Essa é a pergunta. Nessa noite eu quero focar num versículo. Nós já lemos na última pregação, trabalhamos no contexto geral do capítulo 17, todos conhecem essa história, espero que todos conheçam. Davi e Golias, conhecido por todos. Mas hoje eu quero focar no versículo 33. Vamos ler comigo. Respondeu Saul:
você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Esse versículo. Focando nesse versículo, eu quero trazer à memória uma lição que Saul não aprendeu. Samuel teve a oportunidade de aprender, mas Saul não aprendeu. E a lição é a seguinte: o homem se impressiona com o exterior. Ele não vê o coração. Samuel, quando estava procurando os filhos de Jessé, certamente é esse. Não é. Então é esse. Também não é. Filho após filho, filho após... Jessé, você não tem mais nenhum outro filho? E nesse contexto, Deus fala para Samuel, olha, Deus não vê como homem, Deus vê o coração. Nessa procura de um substituto, Deus fala a Samuel, eu vejo o coração. Mas Saul não aprendeu isso. Saul olha para Davi, o que ele fala? Você não vai conseguir lutar contra Golias. Você é pequeno. Você é inexperiente. Somente um jovem, um rapaz. Ou seja, você não é guerreiro. Já Golias é um guerreiro desde sua juventude. Você não vai conseguir. Para chamar a atenção aqui, eu pergunto, quantas vezes não agimos como Saul? Fazemos o mesmo papel. Enxergamos como os homens enxergam. Nos preocupamos com o que os outros pensam. Tiramos conclusões das pessoas pela sua aparência. Nos preocupamos não somente com a aparência dos outros, mas com a nossa própria. Temos medo de não sermos aceitos por quem somos. Temos medo de falhar na posição que estamos, ser rejeitado. Imagina Saul. Eu permiti um garoto desse lutar? É um duelo de campeões. O que está em jogo é o meu reino. O que está em jogo é ver quem que é o Deus vivo. Como eu vou permitir esse pequeno rapaz? Aparência. Temos medo. Temos medo de que não somos capacitados suficientemente para sermos aceitos, às vezes, num trabalho, numa tarefa, ou até mesmo dentro de um relacionamento. Como você se apresenta para um pretendente? Ou como você se apresentou para um pretendente? Você mostrou quem realmente você era? Muitas vezes entramos numa espiral de emoções, tentando agir com a nossa própria astúcia para dissimular as pessoas, a não enxergarem quem somos. Muitas vezes preferindo transparecer uma falsa identidade. Recusando ser quem Deus nos chamou a ser, para assim ser aceitos pelos homens, mas reprovados por Deus. Olha para esse cenário, capítulo 17. Davi poderia ter se apresentado com estilo. Deixa eu pegar um versículo aqui. Versículo 34, logo após o 33, leia comigo. Davi, entrando, disse a Saul... Não, desculpa, versículo 32, antes desse. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Ele se apresenta primeiramente como servo, mas ele poderia ter se apresentado com um pouquinho mais de estilo. Nesse momento aqui, Davi já era ungido por Samuel, o famoso profeta Samuel.
Ninguém tenha medo. Eu tenho a unção do Senhor, Deus dos exércitos, e eu posso derrotar tudo aqui. Opa, não é simplesmente um servo. Não. Poderia ter se apresentado como o antigo escudeiro do rei. Por que poderia ter se apresentado? Não, Saul já não conhecia. Muito provavelmente, aqui os teólogos dizem que quando Davi serviu no palácio do rei, ele tinha por volta de uns 12 anos de idade. Passaram-se anos, ele parou de servir lá e ficou só apacentando as ovelhas do pai. E já era com uma idade de uns 17 anos de idade. Cresceu, mudou a aparência. Chegou diante de Saul, Saul, você não lembra de mim? Eu tocava harpa para você, era seu escudeiro, então nós somos íntimos. Deixa eu ir lá, me ajuda aí, já que você me conhece. Mas ele não se apresenta como antigo escudeiro do rei. Não foi assim que ele se apresentou. Não aproveitou das vantagens que ele poderia ter. E a minha pergunta é, e você? E eu? Como nos apresentaríamos? Nós vivemos numa geração, acho que muito exigente. Eu olho para as crianças que estão na escola, coitadas. Não pelo fato de estar na escola estudando, mas pelo fato de já estarem, o que você vai fazer da tua vida? Sou apenas uma criança. Já quer que eu decida a direção da minha vida agora? Quando você chega numa maturidade e começa a trabalhar, é flexível no horário, tem disponibilidade para viajar, quantas línguas você fala? Como você se apresenta? Não, eu tenho inglês intermediário. Realmente? Você tem? Não, eu tenho o Excel avançado. Você já fez alguma aula de Excel? PowerPoint? Aí coloca lá no currículo que tem. Tentamos nos moldar no perfil que o mundo nos traz. Esquecemos que não devemos nos deixar moldar pelo que o mundo espera. Nós já fizemos uma série de várias pregações em Romanos 12, falamos muito sobre isso. Vivemos a falsa realidade que não posso me apresentar com sinceridade. Se eu me apresentar com sinceridade, não vou conseguir nada. Imagina chegar falando inglês? Zero. Básico. Books on the table. É isso? Imagina chegar me apresentando, não tenho experiência nessa área. Ou chegar para um relacionamento, se souber que eu sou desse jeito, mais irado, e começa a transparecer uma pessoa que não é. Daí casa, no casamento não tem mais como esconder. Essas questões foram enfrentadas por Davi. Mas devido ao temor a Deus, Davi não se deixa levar pelo temor de homens. Não teve temor de homens para ser rejeitado. E tendo em vista o temor de Davi, esse temor que a natureza humana tem dos homens, tendo em vista essa natureza nossa de estar prestes a ser rejeitado, e olhando o contraste que temos na vida de Davi, eu quero extrair desse capítulo aqui algumas lições que são importantes para a nossa vida, que nos ensina a importância do temor a Deus em relação à nossa identidade real, em relação à identidade que Deus nos criou, que nos preparou, nos moldou. E para aprender essa importância, para aprender essas lições, eu quero rapidamente
fazer 3 perguntas. A primeira delas é: qual identidade Davi apresentou a Saul? Que identidade ele apresentou? Uma nós já falamos. Versículo 32. Davi se apresenta como servo. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Davi, ele sabe a sua posição. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que tem que fazer, a atitude que tem que ter. Ele não acha que ele é mais do que ele deve ser. A posição dele: eu sou servo, eu não sou rei. Deus não me constituiu rei ainda. Eu fui ungido e no tempo dele ele me colocará. Agora eu sou servo. Servo. Ele não leva em consideração o fato de ter sido ungido do Senhor. Ele é servo. Nós fechamos aqui uma série na escola dominical falando sobre Marcos, livro de Marcos, falando em servir, coração de servo. Outra característica que Davi se apresenta. Olha o versículo 34, agora sim o 34, mas interessante que é logo após Saul quase falar para ele: ó, a vaca foi pro brejo, você não vai lutar contra Golias. Vem o versículo 33 e Saul responde: para, você não tem condições de lutar com o filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Aqui, Davi já estava sendo rejeitado. Deveria ter me apresentado como ungido do Senhor, vou perder a oportunidade, deixa eu inflar um pouquinho mais e ver se eu consigo ganhar essa oportunidade aqui. Tem uma necessidade, tem um gigante, eu quero ir lá. Mas ele não aproveita essa oportunidade. Ele não olha essa rejeição iminente como algo que ele deveria mudar. Olha o versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo, novamente, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Ele se apresenta como o quê? Pastor de ovelhas. Nós estamos falando de um exército. Estamos falando de um gigante de 2,90 metros de altura. O que você vai falar? Eu sou pastor de ovelhas. Não é assim que você, Davi, que você está falando. Você não vai convencer assim para ir lutar. Se você quer lutar, você tem que se apresentar de outra maneira. É assim que o mundo pensa, é assim que o homem pensa. E mesmo ele já sabendo que o seu trabalho ainda era meio desprezado pelos seus próprios familiares, ele ainda se apresenta assim. Não era um trabalho visto como algo que, nossa, legal. Lembra? Capítulo 16, versículo 11. Abram lá comigo. Então perguntou a Jessé, Samuel perguntando a Jessé: estão todos os filhos, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ainda tem o caçula, mas ele ainda está lá, cuidando das ovelhas. Ele não... esqueci ele, meio desprezado. Olha o versículo 12, 13 e 17 do capítulo 17. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Notem, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab,
o segundo, e Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos de tostados e 10 pães, leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. O que eu quero dizer? Porque eu destaquei esses versículos. Tinham 8 filhos. Aqui não deixa bem claro, mas dá para a gente deduzir algumas coisas. 8 filhos, 3 estavam lá. Sobra quanto? 5. Dos 5, ele escolhe Davi, o mais novo. Por que ele escolheu Davi? Davi, já que você não está fazendo nada de interessante, vai lá levar comida para os seus irmãos ali. Essa é a lógica. Vai lá levar comida para os seus irmãos, deixa os seus outros 4 irmãos que estão fazendo coisas que são bem responsáveis, coisas de gente grande, e vai lá levar comida. Mesmo sabendo que ele era meio desprezado, a sua função não era vista como algo muito importante, mesmo assim ele se apresenta como pastor de ovelhas. Olha o versículo 28, ainda dando destaque nisso, seu irmão ficando bravo com ele, chegando lá no acampamento. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Davi, por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Aquele serviço que não é muito importante. É um pouquinho, umas ovelhinhas lá. Vai lá cuidar das ovelhas. Mesmo sabendo que não era muito importante, o pessoal meio que desprezava. Ele se apresenta como pastor de ovelhas. Ele apresenta a realidade. É o que eu sou. Pastor de ovelhas. Outra maneira como ele se identifica é falando que ele cuida, não é somente minha profissão é um pastor de ovelhas, mas eu cuido das ovelhas do meu pai. Vocês já pararam para pensar? No mundo corporativo, no mercado que nós temos hoje, se você fala que não, eu trabalho na empresa do meu pai. Não sabe nada. Está lá só porque o pai colocou. É fato. E ele fala, cuido das ovelhas do meu pai. E muito provavelmente, você olhando com essa informação, ele não era profissional, ele não prestava serviços. Eu cuido das suas ovelhas, vou prestar serviço, cuidar das ovelhas de você também. Semana que vem eu cuido das suas... Não, ele não fazia prestação de serviços. E muito provavelmente com isso ele não era assalariado. Davi, cuida aí das ovelhas e fica quieto. Tendo onde dormir e comer, tá muito bom. Ele não era profissional. Não era tido, tá lá cuidando das ovelhas do pai. Grande coisa. Ovelhas do pai. Ele ainda faz questão de mencionar isso. Outra maneira como ele se identifica é contando as situações que aconteceram. Ele é diligente. Não importa a situação, mesmo que tenha risco de perder a vida, ele toma atitudes rápidas e zelosamente cumpre efetivamente sua responsabilidade. Como assim? É só ver o que ele responde a Saul. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você já parou para pensar a cena? Você já imaginou essa cena? Um adolescente, 16, 17 anos,
cuidando da ovelha ali, com um cajadinho, pegou a ovelha. Não, sinceramente, se eu vejo um leão ou um urso, pegou a ovelha, ainda bem, sai, corre, leva as outras, deixa eu levar essa daí. Corre. E se começar a correr atrás de mim, eu já pego uma outra ovelha e jogo na direção. Sinceramente. Mas ele é diligente. Ele não é que nem eu, não é como você. Mas além disso, ele se apresenta com humildade. Ele é humilde. Versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Você já fez alguma coisa notável? Às vezes, num jogo de futebol, vem uma bola rolando, você chutou, você queria só dar um chute para frente. Quando você viu, a bola deu uma curva e fez um golaço. Fiz por querer, olhei ali o goleiro adiantado. Muitas vezes a gente quer ter a glória. Matei o leão, dei umas cajadadas e fiz, nossa, tinha que ver. Que cena. Mas ele fala, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso. É o Senhor quem me capacitou. Ele reconhece que o Senhor o capacita. Não tenta usurpar a glória de Deus. Isso que nós vemos com essa primeira pergunta. Qual identidade Davi apresentou a Saul? Logo após ser reprovado, você não vai conseguir lutar contra Golias. Não, peraí, deixa eu terminar de me apresentar. Ele não tentou convencer o contrário, ele simplesmente apresentou quem ele é. Servo, pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do Pai, diligente e humilde. É o Senhor, a minha confiança está no Senhor, não na minha força. É o Senhor quem me capacita. Depois de praticamente ser reprovado por Saul, não tenta mudar a sua identidade para se encaixar num perfil campeão. Lembra-se, estamos falando de um duelo de campeões. Ele não tenta mostrar que ele é um campeão. Ele tenta mostrar, eu confio em Deus. É Ele que me livra. Eu sou apenas um pastor, mas minha confiança está em Deus. Se apresenta como servo do Senhor dos Exércitos. Essa é a identidade que ele apresenta. E com isso nós vamos à nossa segunda pergunta. Por que é importante ou foi importante transparecer essa confiança? Por que é importante transparecer com confiança a identidade que Deus concedeu a Davi? Por que é importante transparecer com confiança a minha e a sua identidade? Vamos extrair uma lição aqui com Davi. Primeira lição é porque traz esperança. Quantos dias Golias estava afrontando o exército de Israel? 40 dias. Tem alguém aí? Lembrando que o mais alto de estatura do povo era o próprio Saul. E Saul, tem alguém aí, pago até recompensa para quem for e ganhar. E não se achava ninguém. Ninguém ousava desafiar. Todos tinham medo. Quando Golias aparecia, eles corriam de medo. Vocês viram lá ele gritando? Mas nesse cenário, ele trouxe esperança. A confiança de quem ele era no Senhor trouxe esperança ao que estava à sua volta. No caso, Saul. Mesmo que relutante, Saul permitiu Davi a lutar por causa dessa grande confiança que ele tinha em Deus. Ele permite Davi. Ele vê esperança. Olha, Davi, agora que você está me falando, apesar de você não é guerreiro, você é jovem, mas Deus está contigo.
A sua confiança em Deus é tamanha que pode lutar. Ele traz esperança para o cenário. 40 dias não se achou um homem. Mas por causa da confiança dele em Deus, Saul olha, vai lá lutar. E não só é importante por causa que traz esperança, mas também porque exalta o Senhor. A confiança de quem Davi era no Senhor permitiu uma batalha sem espada para glorificar o nome, para exaltar o nome do Senhor. Saul chama Davi de lado. Tá bom, você pode lutar. Vá e que o Senhor esteja com você. Veste Davi com sua própria túnica, coloca-lhe a armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Fico imaginando Saul, que era o maior da nação, colocando sua túnica, seu capacete. Davi, que era pequeno. Deve ter ficado aquela coisa gigante assim, né? Todo desconcertado. Mas Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo, e disse: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa. Deixou a espada de canto e foi para a batalha, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque é importante transparecer com confiança a identidade que Deus lhe concedeu. Porque traz esperança e porque exalta ao Senhor. Ah, mas se você tem um cajado, é com isso que você vai lutar. Para que todos vejam que é o Senhor quem dá a vitória, que é o Senhor quem salva. Tem um versículo que fala exatamente isso. Versículo 45. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, e os animais selvagens e toda a terra. Saberá que há Deus em Israel. Todos, notem o versículo 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Pois a batalha é do Senhor. É com essa confiança que Davi exaltou o nome de Deus. Ele sabia: a batalha não é minha. A batalha não é com espada, não é com lança, mas a batalha é do Senhor. E chegamos à nossa terceira pergunta. Como viver essa confiança? Legal, Gabriel. Você falou que sobre a identidade, ser honesto, transparecer aquilo que somos. Davi fez isso. Falou. E agora você falou por que foi importante transparecer essa confiança. Mas como viver? Como fazer isso? Como Davi fez isso? Davi, ele conseguiu demonstrar e viver dessa maneira, porque ele levou sempre à mente os livramentos de Deus. Quando questionado, fala: nossa, você não pode lutar, o que ele responde? Deus me livrou. 2 vezes. Da boca do leão e da boca do urso. Deus me livrou.
levar sempre à mente os livramentos de Deus. O que Deus tem te livrado. Davi, ele não se abala com os obstáculos à sua frente. O que era à sua frente? Tinha um gigante de 2,90 metros. Tinha um obstáculo que a armadura não servia nele. A espada era pesada, mas ele não se deixou abalar. Por quê? Ele se lembra dos obstáculos que ficaram para trás. Ele se lembra dos obstáculos que foram abalados por Deus. Por isso ele não se abala agora. O mesmo Deus, quem me deu o poder sobre o leão e o urso, é o Deus que me capacitará a enfrentá-lo. É isso que Davi fala. Como viver essa confiança? Lembrando daquilo que Deus já fez. E não só isso. Como viver essa confiança? Aqui a gente tem que olhar um pouquinho mais no contexto. Ter habitualidade na sua função. Como assim? Davi, mais uma vez, já falamos na pregação passada e eu falo de novo. Davi, ele não ousou usar uma armadura de outra pessoa. Não estou acostumado com isso, não cabe. É pesado demais. Mas usou aquilo que na soberania de Deus foi treinado, capacitado e moldado. Ele estava acostumado a pastorear. Estava acostumado a usar, e se precisasse fosse a bater com cajado, não era com espada. E com precisão usar uma funda. Eu fico imaginando a cena. Você está num vale, você pega 5 pedras, coloca aqui no bolsinho aqui, e vai de encontro, um gigante fala, sou cachorro agora? Não, é no nome do Senhor dos Exércitos. Você tira a pedra e é certeiro. Não foi por acaso. Deus capacitou, sim. Mas ele estava acostumado. Imagina se ele nunca tivesse dado o giro ali. Ele sabia usar aquilo ali. Ele sabia usar o cajado, sabia usar a funda. E com isso eu falo, não deixem de servir. Falamos de novo na escola dominical, servir. Muitas pessoas não agem. Eles não servem ou não estão ativas. Porque acham que o seu trabalho não importa. Porque acham que o seu dom não importa. Porque acham que o seu talento não importa. Mas a minha pergunta é, quando a hora chegar, você está preparado? A hora que tiver que agir, você está preparado ou está enferrujado? Vai conseguir tirar com precisão, rodar e acertar? Tem experiência, tem habitualidade, tem intimidade em manejar os instrumentos que Deus tem te dado, te permitido fazer? Ou, pastorear é chato, não quero, vou ficar sentado aqui vendo as ovelhas. E não cuida, não faz. O problema aqui é, não vamos nos tornar hábeis em nossas funções, dons, talentos, se tentarmos viver com a armadura de outra pessoa. Tentando impressionar, ser aprovado. Na hora da batalha, não se usa aquilo que parece apropriado. Um capacete, uma couraça, a espada é muito apropriado para uma guerra. Mas se você não está acostumado com isso, não adianta você querer se apropriar disso. Temos que ter intimidade, habitualidade. Antes de concluir, eu quero chamar a atenção, fazer uma ilustração. Até esses dias atrás, o Alan estava mostrou, você viu esse vídeo aqui que fizeram da dublagem dos 300, aquele filme 300, eu não sei quantos assistiram esse filme. Tem o rei de Esparta sendo afrontado pelo rei Xerxes, eu acho. Se eu não me engano é isso mesmo. E ele só consegue aprovar no conselho 300 homens. Daí chega lá um grupinho lá querendo ajudar. Só está você aqui, Leônidas, vamos ajudar você. Estamos aqui, se são muito poucos.
Ele olha meio que sarcástico. Você acha que eu tenho menos homens que você? Não, não é. A gente veio ajudar, tá com mais homens que você, vamos colaborar aí. Fulano, pois não? Qual a sua profissão? Sou fazendeiro. E você? Sou artesão. E você? Não sei, uma outra profissão. Ele vira para os homens dele e fala: espartanos, quem vocês são? E eles gritam: Ele olha para a cara daquela pessoa que apareceu: eu acho que eu tenho mais soldados que você. Muitas vezes a gente quer se moldar, tentar ser algo que não vai encaixar isso para não ser rejeitado. Imagina se Davi tenta simplesmente: não, você está querendo, não sou jovem não, peraí, eu sou experiente, eu tenho assim e tal, até servi o Senhor no palácio, eu fiz isso e tal, né? Não, sou ungido do Senhor e... Qual a sua identidade? Como nos apresentar? E o que aprendemos com Davi? Davi não focava naquilo que poderia fazer ou ser para impressionar os outros, mas ele temia a Deus, focava naquilo que Deus poderia fazer através de quem ele era. A nossa confiança em Deus tem que ser real, que leva esperança, exalta ao Senhor, e para isso temos que levar em nossa mente os livramentos de Deus. E nunca se deixe enferrujar. Não fica parado, não fica inativo. Faça, haja, esteja servindo. Que a hora que a batalha chegar, você está apto a exercer aquilo que Deus te moldou. Amém? Amém. Que possamos ter essa confiança que Davi apresentou. Que possamos viver servindo ao nosso Deus, dando continuidade ao nosso culto,